Mais uma live de segunda-feira, também conhecido como Programa Show Ansiedade. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Mateus, sou médico especialista em medicina de família e aqui nesse perfil eu te auxilio a diminuir os sintomas da sua ansiedade dentro de até 6 semanas. E no assunto de hoje, um assunto que, cara, pelo que eu conheço, pelo que eu passei, pelo que eu conheço de paciente, é uma temática extremamente recorrente na vida de qualquer pessoa que tem sintomas de ansiedade, que é justamente a relação entre sono e ansiedade. Qual é a relação entre eles, né? Se um sono ruim causa ansiedade, ou se é a ansiedade que causa um sono ruim, você já parou para pensar nisso? Qual deles veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Foi a ansiedade ou foi a insônia? Entendeu? E os dois estão corretos. Já vou me adiantar aqui, os dois fazem sentido, beleza? Então, por que em um primeiro momento é tão importante que você entenda que existe uma correlação, entendeu? Entre sono e ansiedade. Porque justamente o sono é o momento no qual o seu corpo, a sua mente se recupera. Sabe todo aquele estresse, sabe todo aquele monte de pensamento que fica passando pela tua cabeça durante o dia? É durante o sono que você vai depurar eles, de certa forma. É durante o sono que a tua cabeça vai se colocar no lugar. E aí que está o problema. Se você não dorme bem, e se você consegue até dormir, mas você não descansa, sabe? Porque tem vários tipos de pessoas quando a gente vem falar de sono. Tem aquela pessoa que ela demora para pegar no sono. Inclusive, eu sou esse tipo de pessoa. Eu não durmo rápido. Eu preciso deitar com antecedência, porque a minha indução de sono é um pouco mais demorada do que a média. Então, sabendo disso, para que eu vou deitar mais tarde de forma proposital? Para que eu vou fazer as atividades, deixar tudo para a última hora, sendo que, poxa, isso pode afetar o meu sono? Como às vezes afeta, mas a partir do momento que eu tenho essa consciência, que eu crio uma consciência acerca disso, eu tomo muito mais cuidado. Eu peso muito mais quando eu vou tomar uma atitude que vai prejudicar o horário de eu deitar na minha cama para poder dormir, porque eu sei, poxa, eu vou demorar um pouco para pegar no sono. E você é uma pessoa que demora para pegar no sono ou deitou, dormiu? Entendeu? Esse é um ponto. Esse é um ponto. A questão da indução do sono, tá? Um outro ponto extremamente interessante, extremamente válido é, durante o tempo qual você está dormindo, você está descansando de fato? Você está conseguindo recuperar? Você está conseguindo entrar no sono REM, naquele sono profundo, que é revigorante, que bota ali tuas células no lugar, que restabelece a tua mente, que restabelece o teu corpo? Ou você deita, você dorme e parece que você foi atropelado por um caminhão no dia seguinte? Porque esse é um outro ponto. Esse é outro ponto. E qual que é a grande questão disso? Tem gente que acaba tendo problema em tudo, na indução, na qualidade, no despertar, na quantidade. E isso vai se acumulando, tá? Isso vai se acumulando. Eu vou falar aqui sobre o sono como um fator desencadeante de ansiedade, tá? O que acontece? Na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente tem várias coisas que a gente tem que lidar, certo? A gente tem que lidar com o trabalho, tem que lidar com as relações humanas, tem que lidar com a parte financeira, tem que lidar com o dia a dia, tem que lidar. Você sabe, né? Você sabe, você que está aí do outro lado, só você sabe as coisas que você tem que lidar na tua própria vida. E assim, eu acredito que cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus problemas, os seus percalços. E a partir do momento que você já tem tudo isso, e você, ainda essa máquina, né, chamada corpo, não está descansada, né, ela não foi recarregada, como é que você acha que você vai conseguir lidar com as coisas que, entre aspas, já são difíceis? Hein? Como que você acha? Não muito bem, certo? Não muito bem. E qual que é o problema disso? É só a gente pegar um celular que não está bem carregado, ou qualquer outro aparelho. Analogia bem tosca, digamos assim, né? Óbvio que nós não somos robôs, mas até por isso, né? Até porque o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa mente é muito mais complexo do que qualquer máquina. Então, a partir desse momento, se você não tem um descanso, se você não tem algo ali no qual você possa se restabelecer, isso tudo traz danos, traz colaterais. E quando uma pessoa tem o sono ruim, e aí independe, né? Ali, o Pereira Santos falou que ele demora a pegar no sono. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Muito boa noite a todos.
Mas quando você demora para pegar no sono, quando a qualidade do seu sono é ruim, isso por si só já pode ser um fator desencadeante de ansiedade. Tá certo? Isso está no livro, tá nos livros. Entendeu? Se eu for pegar qualquer livro aí de medicina e for lá pegar a parte do capítulo dos transtornos ansiosos, transtornos de ansiedade, um sono ruim, um sono não revigorante, ele é um fator de risco. Ou seja, só o fato de você não conseguir dormir direito, só o fato de você não descansar, isso já te deixa muito mais propenso, muito mais propensa a ter um transtorno ansioso, a ter aqueles sintomas de ansiedade extremamente exacerbados, certo? E aqui eu estou falando do sono como um fator desencadeante do quadro ansioso. A gente também tem o inverso, tá certo? A gente também tem o inverso. Como que é o inverso, Fabrício? O inverso é quando você, até então, tinha um sono bom, um sono tranquilo, um sono de qualidade, mas por motivos de ter um transtorno ansioso, ter sintomas de ansiedade, você passa a ter o seu sono prejudicado. Você passa a ter insônia, porque você deita e, de repente, milhões de coisas ficam passando na sua cabeça. Vários problemas ficam pairando na sua mente. Conta para mim, isso já aconteceu com você? E às vezes você tá com sono, entendeu? Você tá com sono, você tá cansado, tá cansada. Você deita na cama e você não consegue pregar o olho, porque a tua cabeça tá a milhão. Um monte de coisa passa, um monte de problema. Aí você começa a pensar no dia seguinte, aí você começa a pensar em alguma coisa que aconteceu no seu dia, alguma briguinha, alguma intriga, algum problema da tua vida. E sabe o que é o pior de tudo isso? Porque no sono, ali naquele momento específico no qual nós estamos deitados na nossa cama, prestes a dormir, prestes a adormecer, a gente não vai resolver nada. De verdade, você não vai resolver nada. Você não vai, vou levantar aqui, até porque várias coisas, tá? Horário não permite, entendeu? Dificilmente você vai resolver uma coisa no tardar da noite, tá certo? Outra coisa, você não vai estar no seu melhor momento de energia. Provavelmente você passou um dia todo de atividade. Ou você estudou, ou você trabalhou, você fez alguma coisa durante o seu dia. Mesmo que você tenha ficado deitado olhando para o teto. Alguma coisa você fez, alguma energia você gastou. E a partir do momento que você está ali dormindo, sabe, a sua mente, ela já não está no melhor das escolhas. Ela não vai saber fazer as melhores escolhas. Tanto que tem um estudo, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um livro chamado O Poder das Circunstâncias, tá? Quem quiser ler esse livro, é um livrinho da capa amarela, é sensacional, tá bom? E eu peguei essa referência desse livro, que dentro do livro ele referencia o estudo. E basicamente quando você pega juízes, ou pessoas que trabalham, né, em horários diferentes do dia, tende a ter uma diferença entre aquilo que a pessoa faz pela manhã, ela pode fazer a mesma coisa pela manhã, supondo que a pessoa, ela acordou de manhã cedo, tá? Aquilo que ela faz no final da tarde e à noite. Então, quando chega na parte da noite, a gente acaba tomando as piores decisões, entendeu? Porque o filtro, sabe aquele filtro que a gente tem? O filtro social, o filtro de tomada de decisão, todos os filtros possíveis, falando aqui na nossa mente. Quando chega na parte da noite, ele tá na maior baixa dele, tá lá embaixo. Tanto que se você for pegar casos de corrupção, casos de traição, de adultério, casos de erro médico, inclusive, erro no julgamento de juiz, enfim, falhas humanas, elas costumam acontecer mais no final do dia. Por quê? Porque a gente tem uma bateria, né, gente? Nós somos seres humanos. Óbvio, não justifica nada. Entendeu? Isso não justifica, não é justificativa nenhuma. Só estou colocando aqui uma relação causal que você precisa ficar atento. Precisa ficar atenta. Porque eu sei, principalmente para quem tem sintoma de ansiedade, chegar na parte da noite e querer tomar uma grande decisão, querer, sei lá, tirar uma satisfação, ligar para alguém, fazer alguma coisa. Não. Sabe o que eu recomendo? Salvo os casos que você realmente precisa. Não, Fabrício, eu tenho um prazo, e o prazo é aquela noite, acabou. Mesmo assim, às vezes ainda dá para postergar. Mas, cara, durma, busque ter uma boa noite de sono, busque descansar, mesmo que você durma mais ou menos, é melhor do que você não ter dormido. Para que na manhã seguinte, no dia seguinte, você retome aquele assunto, tá? Não vá tomar decisões precipitadas com a tua bateria esgotada, cansado, cansada. Isso você vai acabar fazendo coisa a qual você vai se arrepender.
você vai acabar tomando atitudes que vão retroalimentar os seus sintomas de ansiedade, tá certo? Então é muito importante que você, primeiro de tudo, entenda esse mecanismo. Que o ser humano, ele funciona de uma determinada forma, a qual, ao longo do dia, a energia ela vai sendo gasta, tá certo? E é a partir desse momento que eu sei, que eu crio essa consciência, poxa, eu vou começar a prestar mais atenção nos períodos. Período da manhã, período da tarde, período da noite. Para quê? Para que eu faça atividades que elas possuam correlação com cada período. Você entende isso? Você entende que, por exemplo, e gente, aqui eu estou usando como exemplo, tá? Uma pessoa que acorda de manhã, faz as atividades durante a manhã, durante a tarde, tem ali na noite um momento de descanso. Porque eu sei que tem gente que tem tudo isso invertido, né? Principalmente pessoas que trabalham em regime de plantão, entendeu? Eu sei porque eu dou plantão de vez em quando, eu dei plantão, e isso inverte, né? Esse jogo inverte. Às vezes você dorme um pouquinho mais de dia para estar ativo à noite. Mas aqui eu estou falando com a maioria de vocês, que tem esse padrão de horário, né? Que é o padrão aí de acordar cedo para dormir no finzinho da noite. E o que acontece? A partir do momento que você entende isso, as suas atitudes, elas precisam estar em plena congruência com cada período. E eu vou dar um exemplo claro. Para quê? Que eu vou colocar estímulos na parte da noite, sendo que é o momento que eu preciso, amenizar, descansar, desligar. Então não faz sentido eu botar um filme de ação para assistir meia hora antes de dormir. Não faz sentido eu tomar ali, sei lá, um café, um refrigerante, um energético, qualquer coisa desse sentido ali, prestes a dormir. Você entende? Porque isso não conversa com um sono de qualidade. E aí não adianta depois a gente querer reclamar, porque eu não durmo bem, porque começa para trás, começa na higiene do sono. Você sabe o que é higiene do sono? Não é tomar banho, não. Higiene do sono são alguns fatores que você precisa estar atento, estar atenta, para que você tenha esses fatores o mais pleno possível, tá? Da forma mais plena possível. E eu vou falar alguns deles. Vamos lá. Um dos fatores muito importantes que hoje as pessoas acabam esquecendo. Luz, tá vendo? Não sei se vocês repararam enquanto eu gravo. Tá vendo que tá meio escuro aqui em volta? Apesar de ter essa luz aqui no meu rosto, você percebe que é uma luz um pouco mais amarelada? Por quê? Porque já é noite. Entendeu? Se eu botar uma luz azul na minha cara, se eu acender aqui a lâmpada e deixar tudo extremamente iluminado, isso vai atrapalhar. Eu já falei, tem um problema ali para ter uma indução do sono. E se eu me exponho à luz, principalmente à luz azul, né, aquela luz de LED, a luz da tela, isso atrapalha meu sono. Porque eu vou demorar para dormir. Quando eu dormir, o meu sono vai tender a ter menos qualidade, tá certo? Então, luz, prestem atenção. Como é que está a tua exposição à luz, a sua exposição a telas? Tela de celular, tela de computador, tela da televisão. Porque se você acaba se expondo muito a telas na parte da noite, um pouco antes de dormir, provavelmente isso contribui para afetar a qualidade do seu sono de forma negativa, tá certo? Então, um indicativo um dos pontos, tá? Que a gente tem que prestar atenção relativos à higiene do sono é justamente esse, a exposição à luz. Porque se você for pegar, é histórico, né? Biológico, essa questão do ciclo circadiano. Como é que funciona? Poxa, se a gente for levar ao pé da letra, né? Tem a exposição solar, nosso organismo é exposto ao sol, e não precisa nem ser o sol, tá? Não é aquele sol de rachar, não, é só aquela luz, pode ser inclusive uma luz nublada. Só o fato de você se expor já te acorda. O seu corpo ele já entende. E fala, caramba, olha o tanto de luz que está vindo aqui. Eu acho que é o momento de eu estar acordado, de estar acordada. Tá bom? E aí, eu vou conectar num outro ponto. Que são as pessoas que elas têm dificuldade. E olha que maluco isso, né, gente? Porque tudo isso que eu tô falando aqui, eu tô falando porque é uma coisa que eu tomei na cabeça para aprender. Mesmo estudando medicina, mesmo sendo médico, mesmo, enfim, me aprofundando, são coisas que eu fiz errado por diversas vezes, entendeu? Vamos lá, vou falar sobre despertar, entendeu? Eu falei sobre indução, vamos falar sobre despertar. Muitas vezes eu acordava, botava ali um despertador, inclusive o tipo de despertador que eu coloco, eu não costumo colocar um despertador com hora exata, eu coloco uma janela de horários. Mas isso é um assunto, enfim, é mais profissional, digamos assim, que ele monitora, entendeu?
o sono com base em barulhos ou com um reloginho, né? Não sei se vocês têm smartwatch, aqueles relógios que mede batimento cardíaco, enfim, que ele te acorda no melhor momento, né? Para você não se sentir cansado. Mas voltando, eu lembrava que eu acordava e eu ficava arrasado, eu estava extremamente cansado e mesmo tendo dormido as quantidades suficientes de horas, eu não conseguia levantar. E aí tinha aquela soneca, né? Sabe quando você tem a soneca? Que você até acordou, mas você é mais 15 minutinhos, mais 5 minutinhos, mais meia hora. Quando você vai ver, passou uma hora do teu horário, você tá atrasado, aí, enfim. Sabe isso? Isso é um problema. Por quê? Primeiro, sabe aquele horário que você dormiu a mais? Então, ele é inútil. Ele não te traz descanso. Ele simplesmente te coloca ali num modo meio zumbi, que você não despertou de fato, mas você interrompeu o ciclo de sono e você não consegue se aprofundar, porque são várias pequenas sonecas. E isso não recupera, tá bom? Então, para todos vocês que acabam utilizando aí do recurso soneca durante a manhã, é melhor você pôr o despertador para um pouco mais tarde, desde que você levante, do que você ficar na soneca, entendeu? Porque a soneca, ela não te traz benefícios. Ela acaba sendo um subterfúgio de que algo está, às vezes, errado, entendeu? Às vezes dormiu tarde, dormiu pouco, mas que no fundo, no fim das contas, é melhor você ter um desequilíbrio ali na manhã para que você restaure de fato na noite, na próxima noite, tá bom? Então, presta atenção nisso, em relação à questão da soneca, a questão de você ter um despertar. Segundo ponto aqui, falando ainda sobre despertar. O que acontece? Muitas vezes já tem essa dificuldade, né, de você se levantar, de você conseguir se estabelecer aí na primeira manhã, e você não entende como que eu vou fazer, né? Eu fico muito cansado, muito com sono. Ninguém acorda virado do giraia, né? Ninguém acorda ali super animado. São raras as pessoas, tem algumas pessoas que acordam, tá? Mas, via de regra, a maior parte das pessoas acorda mais calminha, vai despertando aos poucos. Dica: se exponha à luz solar. Isso mesmo, luz solar. Não é luz de lâmpada, não é luz de celular, é luz do sol. Um hábito que eu passei a tomar é, o quintal aqui de casa bate sol. Dentro de casa, não. Então, quando eu acordo, as primeiras coisas que eu faço é saio lá fora e fico 5 a 15 minutos ali, embaixo do sol. E, gente, não precisa ser no sol de rachar. Você pode estar na sombra. O importante é, tem luz chegando. Entendeu? Porque isso vai comunicar para o teu corpo, para o teu organismo que acordou. É hora de acordar. Você está desperto, está desperta. Tá certo? E pode reparar, a partir do momento que você fizer isso todos os dias, entendeu? Um dia, 2 dias, 3 dias, é um efeito gradativo. Você passa cada vez mais a ter mais ânimo na primeira parte da manhã. Você passa cada vez mais a ter mais disposição no início do seu dia. Entendeu? Então, essa é uma estratégia excelente. Quando ali, na primeira manhã, você desperta, não liga a soneca, tá? Você não vai dormir ali os 15 minutos a mais, você levanta, vai direto para a luz do sol. Às vezes é uma janela que você abre ali e deixa a luz entrar, às vezes é um quintal que você tem, você consegue lá no fundo, tá bom? Inclusive, assim, óbvio que algumas pessoas vão poder fazer isso, outras não. Se você tem no quintal da tua casa, é um ambiente privado, que tem gente que às vezes mora em prédio, né? Ou que em condomínio que não dá para ter privacidade. Mas, se possível, vai com uma regatinha, né? Exponha mais parte do teu corpo ao sol. Porque, assim, nós, hoje, nessa sociedade tecnológica, nessa sociedade de ambiente fechado, a gente não toma muito sol. Os últimos atendimentos que eu tenho feito, o que acontece? Eu percebo cada vez mais pessoas com deficiência de vitamina D, que na verdade é um tipo de hormônio que, para ele ser sintetizado, a gente precisa do quê? Exposição à luz solar. E as pessoas estão tendo deficiência de vitamina D, que é algo que você não precisa nem preocupar com a alimentação, é só você tomar sol. Olha que louco isso, entendeu? Então, se pergunte, você está tomando sol suficiente na tua rotina, no teu dia a dia, na tua vida? E, ó, eu não tô falando aquele sol de rachar, gente. Não tô, porque senão ele também vai regaçar a tua pele. Não tô falando para você se queimar no sol das 3 da tarde, no sol do meio-dia. Não. Porque senão depois vai falar, porque o doutor Fabrício falou. Não tô falando isso. Então vamos entender direito. Tô falando aquele
sol, aquele sol que está até escondido, né? Tá atrás da nuvem, bem de manhãzinha, tá até meio escurinho, mas só aquilo já é o suficiente, tá certo? Para te despertar, para te auxiliar na produção da vitamina D, entendeu? E tudo isso vai trazer benefícios extremos para o teu organismo, beleza? Dá uma lida aqui rápida nos nomes de vocês, nos comentários. Lembrando que o assunto da live de hoje, pessoal, foi um assunto que muitas pessoas falaram, que é sono. Então, lembre-se, comentem, escrevam o que vocês querem que eu traga aqui nas próximas lives, porque eu tenho uma lista de temas que já foram pedidos e eu estou fazendo, tá bom? Eu estou fazendo. Então, sono era um deles. Então, quarta-feira vai ter um tema novo, tá bom? Então, as segundas e quartas sempre. Vamos lá. Boa noite, Everaldo. Boa noite, Elésio. Na crise de ansiedade, dá dor nas costas também? Pode dar, mas a gente não tem que ficar só associando qualquer dor à ansiedade, tá? É sempre bom excluir outras causas, como hérnia, problemas da coluna, beleza? Pereira falou que demora a pegar no sono, também, Pereira, estamos juntos, então por isso que a gente tem que tomar mais cuidado ainda com o horário que a gente vai deitar, com as coisas que a gente faz imediatamente antes de dormir. Boa noite, Márcia Íscaro, boa noite, Selma, Marisa. Tomo Verija para ansiedade e então Zolpidem se não durmo. Zolpidem. Assim, gente, Zolpidem é uma medicação que eu percebi que entrou na moda faz um tempinho para algumas pessoas que não precisam. Tá? Provavelmente a Marisa que escreveu, ela precisa, tem receita, tudo direitinho. E que eu quero falar para você que não usa, tá? Muito cuidado na automedicação relativa a remédios, principalmente para dormir. Rivotril, próprio Zolpidem, qualquer coisa nesse sentido, se você não passou por uma consulta minuciosa. Por quê? Medicações, elas possuem colaterais. Medicações, elas possuem custo-benefício. Então, não faz sentido eu automedicar, tipo, eu tomar um remédio, sendo que eu posso ter mais risco do que benefício. E eu vou contar uma novidade. Essa é a maior parte dos casos, tá bom? Então, geralmente, as pessoas que tomam remédio é porque foi preciso, foi necessário. A maior parte das pessoas não precisa tomar medicamento. É basicamente ter essa análise, inclusive que eu estou fazendo aqui com vocês, que a gente vai pescando vários pontos de coisas que estão erradas, coisas que dá para melhorar, coisas das quais você não tinha noção que aquilo afetava de alguma forma a tua vida, e aí você vai arrumando, parafuso por parafuso, entendeu? Não é aquela coisa brusca, não é como se fosse uma cirurgia, operou aqui, arrancou a vesícula, arrancou o apêndice, não. Aqui, quando a gente fala em ansiedade, quando a gente fala em dores emocionais, são coisas mais sublimes, são coisas as quais são nuances, não é algo do nada que explode. São pequenas coisas que você passa a enxergar na tua vida, a prestar atenção e agir sobre aquilo, e a sua vida vai melhorando. Entendeu? Eu sou um grande pregador das pequenas mudanças. Já parou para pensar no tanto de pequena mudança que você poderia ter na sua vida e que trariam grandes benefícios no médio e longo prazo? Coisas bobas, mas bobas em um primeiro momento. E eu vou dar alguns exemplos. Eu gosto de usar exemplos porque aproxima, né? A gente começa a entender melhor como as coisas são. Aqui em casa, um tempo atrás teve um problema no chuveiro e eu fui levando. E aí, poxa, às vezes eu tomava um banho gelado, ou muito quente ou muito gelado. Não tinha um meio termo, né? Não era um momento relaxante. E eu fui deixando para arrumar depois. Só que eu não percebia que aquilo me irritava. Que aquilo, de alguma forma, me deixava um pouco irritadiço. Só que o que acontece? Era uma coisa pequena que, às vezes, na correria do dia a dia, não, porque eu preciso ir para o hospital, porque eu preciso estudar, porque eu preciso... Sempre tinha alguma coisa mais importante. Então, presta atenção nisso. O que na tua vida tem de pequenas coisas que talvez você esteja há uma semana esperando para arrumar, para resolver, há um mês, há um ano, entende? Às vezes é alguma coisa para arrumar no teu quarto, às vezes é um barulho. O ar-condicionado faz barulho, o ventilador faz barulho, e você não investiga aquilo. E aquilo, você vai deitar para dormir e fica aquele barulho. Atrapalhando o teu sono, atrapalhando o teu sono. Entendeu? Então, presta atenção nisso. Quais são as micromudanças, aquelas pequenas coisas que talvez estejam inseridas na sua rotina, no seu dia a dia, e que se você, porventura, fizer um ajuste, vou arrumar o chuveiro, arrumar o barulho de um ar-condicionado, arrumar uma lâmpada que está queimada, e de repente aquilo te ajuda
aquilo melhora o teu humor, sabe? Porque tem pessoas que elas vão olhar, às vezes, para algo que está errado todos os dias e vão falar, vão apontar aquilo. Falar, cara, a lixeira tá cheia, ninguém trocou o lixo, mas ela não vai lá trocar, entendeu? Então, tragam essa presença um pouco para a vida de vocês. Quais são as lixeiras da tua vida que tá cheia, tá transbordando de lixo, precisa ser trocado, entendeu? Sabe? E aí você pode trazer isso pro sono, pro trabalho, pros relacionamentos, pro seu dia a dia, pra tua rotina. Porque quando você cria essa consciência, você cria essa noção de que quando há um alinhamento entre a minha vida, as minhas circunstâncias e cada coisinha que está inserida no meu dia, e que no final das contas, a somatória de tudo isso pode desembocar ou em uma mente tranquila ou em uma mente extremamente ansiosa que não consegue pregar os olhos antes de dormir. Entende? E a mesma vida, é você que está aí do outro lado. É a mesma pessoa, entendeu? Mas quando você pega o macro, quando você se distancia um pouco e você passa a olhar em terceira pessoa, porque o que acontece? Quem está se afogando, quem está numa crise, quem está. Às vezes a gente não tem dimensão das coisas. É igual o peixe que está dentro do aquário, do mar, do rio, seja lá o que for. Ele enxerga água, porque tudo é água. Entendeu? Tudo é água, poxa. Ele está imerso. Então não faz sentido ele diferenciar. Só que não. Somos seres humanos com emoções. Então você tem sim que diferenciar o ambiente o qual você está inserido, inserida hoje. Quais são? A sua água está suja, entendeu? E por isso sua visão está turva, o seu sono está ruim, por isso você não descansa, por isso você fica ansioso pela manhã, porque não consegue fazer o trabalho direito, porque não se concentra. Entendeu? Então, vamos prestar atenção nisso, gente, nas pequenas coisas. E quando eu falo em sono, é algo que é simples, porque todo mundo dorme, né? Todo mundo aqui dorme. Só que são pouquíssimas as pessoas que, primeiro, levam a sério e, segundo, que tem isso num ápice de qualidade, tá certo? E eu falo isso porque, novamente, eu faço minha culpa aqui. Eu, Fabrício, sou uma pessoa que tive e, às vezes, de vez em quando ainda, tem algum problema com sono. Mas eu tenho conhecimento. Então, para mim não é difícil, porque se eu perco uma noite, se eu perco o horário, eu tenho noção que aquilo vai me prejudicar. E eu restabeleço a rotina o quanto antes. Eu arrumo as coisas o quanto antes. Porque se eu deixar aquilo perdurar por um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, aquilo acaba comigo. Entendeu? Aquilo regaça. E óbvio, algumas coisas batem mais forte para algumas pessoas. Então, algumas pessoas é a alimentação. Se a pessoa às vezes não come bem, ou se ela fica com fome durante o dia, né? Horário ruim, você pulou o almoço. A pessoa fica brava. Entendeu? Sai da frente dela porque fulaninho não almoçou. Vai ser grosso contigo. Por quê? Porque ele tá com fome. É louco isso, né? Mas a gente não pode dissociar a parte biológica, a nossa parte biológica, da parte emocional. Tá tudo interligado, gente. Tá tudo interligado. Se você não parar para prestar atenção em como o teu corpo tá funcionando, desculpa, mas você não vai conseguir exercer um emocional pleno. Você não vai conseguir ter um equilíbrio emocional suficiente. Então, sim, você precisa prestar atenção na parte biológica, na parte da carne, né? Na parte do corpo. Porque essas coisas elas precisam estar alinhadas, certo? Vamos lá aqui. Boa noite, Sandra. Boa noite, Marisa. Ando dormindo mal. Geralmente acordo de madrugada e não consigo pegar novamente no sono. Vamos lá. Isso acontece bastante. Pessoas que dormem e acordam à noite e não dormem mais. Vamos lá. O que eu recomendo nesses casos? Aqui não é um problema de indução do sono, porque a pessoa ela consegue dormir. Aqui é um problema de manutenção. Primeiro ponto. Você tem algum problema que já foi investigado referente à parte central do sono, como por exemplo a apneia? Sabe? Às vezes você fica sem ar. Porque, vamos lá, se a pessoa tem pressão alta, se a pessoa às vezes está um pouco acima do peso, se a pessoa às vezes não tem um travesseiro ou um colchão que estão bons, porque tudo isso afeta. Você pode sim acabar despertando no meio da noite e você nem sempre sabe o porquê. Você levanta, às vezes com a falta de ar, às vezes que você quer ir no banheiro, entendeu? Então,
primeiro ponto é esse, é identificar. Beleza, levantei no meio da noite. Eu consigo entender o porquê eu levantei no meio da noite? Foi falta de ar? Foi porque eu fui no banheiro? Foi porque eu estava realmente ansiosa, né? Ansioso, estava ali, ó, acordei com um pesadelo. Esse é o primeiro ponto. Por quê? A partir disso, quando a gente identifica um fator desencadeante, um gatilho, você consegue ir mais direcionado. Você não fica, né, perdido, não fica na escuridão. Você consegue ter uma direção, uma luz, te mostrando um caminho, tá? Se a questão é relativa à apneia do sono, pô, tem que ser tratado os fatores relativos à apneia do sono. Se a questão é relativa à parte emocional, estou em um momento turbulento da minha vida, poxa, então é isso, é depurar esses sentimentos, esses momentos no qual você está passando, ok? E óbvio, às vezes vai ser necessário um suplemento, às vezes vai ser necessário um medicamento, entendeu? Às vezes vai ser necessário, mas novamente, gente, é a menor parte dos casos. A maior parte a gente resolve com higiene do sono, com fatores protetores, com mudanças de vida, sem remédio, certo? Ó, pergunta interessante da Giane. Doutor, refluxo tem relação com ansiedade? Ó, diretamente com ansiedade? Não. Mas olha só, presta atenção nisso que eu vou falar agora, já. Porque eu também já sofri bastante com refluxo, tá? Refluxo pode afetar o teu sono. E o teu sono, sim, ele pode ter correlação com ansiedade se você não descansa. Então, por exemplo, se você deita e você passa a ter muito refluxo quando você está deitado, não consegue dormir, aquilo te atrapalha muito e por isso você tem uma péssima noite de sono e você não descansa. E isso se repete cada vez mais. Sim, você pode acabar desenvolvendo sintomas de ansiedade. Se às vezes a sua vida já não está indo tão bem, está com problema no trabalho, problema no relacionamento, qualquer pressãozinha a mais, ela se torna muito grande. Porque lembra que eu falei? Quando a gente chega ali no final do dia, a gente não está no nosso melhor de energia. Pensa uma pessoa que não dorme bem. E pode ser por causa do refluxo, tá bom? Então, assim, quem tem refluxo, primeiro, tem que prestar muita atenção com a alimentação. Bebida gaseificada, alimentos, né, que geram gases, né, feijão, repolho, que mais? Comer em excesso, ou beber muito líquido quando come, comer, se alimentar grandes refeições e deitar logo em seguida, tá bom? Porque tudo isso perpetua e piora os sintomas do refluxo. Então, esse é o primeiro ponto, medidas comportamentais, tá certo? Poxa, se eu já sou predisposto a refluxo, se eu tenho refluxo, primeiro que eu tenho que tratar, né? Eu tenho que ir no médico, tenho que ver se vai precisar de remédio, tá? E remédio para refluxo, tá? Não falando remédio para ansiedade, não. A partir disso, vamos lá, vou ver como que tá a minha alimentação. Tô bebendo muito líquido quando eu como? Tô comendo e deitando logo em seguida, porque isso é um problema. Se eu me alimento e eu deito logo em seguida, poxa, sabe teu corpo? Ele funciona, ó, gravidade. Alimento entrou pela boca, ele desce, vai para o intestino, entendeu? Qual que é o problema do refluxo? Tem uma transição aqui entre o cano, né? Eu vou falar cano de modo bem grosso aqui, só para melhor entendimento, do esôfago, que é onde desce a comida, para o estômago. E às vezes a válvula ali do esôfago para o estômago, eu vou falar um termo hérnia, né? Tem pessoas que têm hérnia e tem grau diferente de hérnia. Às vezes ela não está bem travada, às vezes ela tem algum problema ali na hora de fechar ou na transição do esôfago para o estômago. E isso causa o refluxo. E agora você pensa, uma pessoa que já é predisposta ao refluxo, que já tem problema de refluxo, ela come, bebe e deita, ela vai estar forçando essa válvula, entendeu? Ela vai estar batendo ali forte. Isso não é saudável, não é bom. Para aquelas pessoas que têm um refluxo mais grave, o que eu aconselho? Sabe aqueles travesseiros? Aqueles travesseiros mais altos? Inclusive, tem até para vender uns travesseiros transversais, que eles são aquele meio reto, assim, que sobe. Por quê? Você consegue levantar um pouquinho o nível do teu esôfago, né, da parte de cima, em relação ao teu corpo, sem comprometer a qualidade do teu sono. Então, isso é importante também, prestar atenção nisso. Então, presta atenção nisso, gente. Cada micromudança, cada coisinha que você conseguir melhorando na tua vida, traz uma qualidade imensa. Uma qualidade imensa, tá? Pro teu sono, pra diminuição dos sintomas de ansiedade, beleza? O refluxo pode dar dor na boca do estômago, às vezes não consigo dormir de dor. Quem falou foi Farracem Silva. O que acontece? Se você está tendo dor epigástrica, nessa dor aqui, assim, na tampinha do estômago, eu recomendo você passar no médico, porque provavelmente seja necessário fazer algum exame.
Às vezes vai ser necessário fazer uma endoscopia, alguma coisa nesse sentido, porque como tem dor ali, tem que investigar uma gastrite, alguma coisa. E óbvio, gente, estou falando isso de forma geral. Não estou falando que quem perguntou tem que fazer exame, mas tem que passar por um profissional para ver. Por quê? Às vezes tem alguma coisa ali que dá para tratar, tá certo? E novamente, lembra aquelas coisas que eu falei? Ah, o chuveiro estragado, a lâmpada queimada, as coisas erradas na nossa vida que a gente vai empurrando com a barriga. Às vezes é uma dor que não incomoda. É uma dorzinha na boca do estômago que você só vai levando, vai levando, vai levando, e de repente você só vai prestar atenção quando aquilo doer muito. E aí já pode estar num grau avançado se tiver alguma coisa. Entendeu? Às vezes era uma gastritezinha pequenininha lá no início e de repente tá uma úlcera. Sabe? Então, gente, não tolerem, ó, conselho, não só de médico, tá? Mas como pessoa também. Não tolerem as dores por muito tempo. Na verdade, não tem que tolerar dor nenhuma. Seja dor física, seja dor emocional, seja dor mental, não sei. Não tolera. Porque se você ficar levando qualquer tipo de dor por muito tempo, empurrando com a barriga e relevando, e não tratando a causa, não buscando resolver aquilo que está ocasionando a dor, seja uma dor emocional, seja uma dor física, uma hora isso estoura. Uma hora isso desencadeia numa crise, certo? E assim, não é legal a gente esperar uma crise para a gente buscar resolver, tá bom? Então fica o conselho de coração mesmo. Então, poxa, Fabrício, eu não tô conseguindo dormir de jeito nenhum, já tentei de tudo, tomei chá, melhorei aqui, fiz higiene do sono, tomei um banho quente, desliguei as luzes, tô dormindo no horário, não consigo dormir. Pessoal, talvez seja a hora ali de investigar se não tem algo mais, certo? Talvez seja a hora de você passar por um profissional, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver mais alguns comentários aqui. Márcia Dias, tenho bastante sono, muita dificuldade para levantar. Ah lá, daquilo que eu falei, ó, da soneca. Então, Márcia, toma muito cuidado com as sonecas. Mariane, boa noite. Judivan, perco muito sono por pensar demais. O que fazer para me devolver a vida de volta? Judivan, vamos lá. Sobre pensar demais. Pensar demais é relativo, entendeu? É relativo, porque pega diferente para cada pessoa. Eu, falando como uma pessoa que já teve muita dificuldade em dormir por ansiedade, né, porque eu deitava na cama e vários pensamentos ficavam pairando, o que eu recomendo? Pratica coisas de fora para dentro. Como assim, Fabrício? Eu já passei vários exercícios de respiração em outras lives, em alguns vídeos curtos, e não é um exercício que você fazer da única vez que vai resolver, tá? Mas ele resolve a partir do momento que quando você não tá estressado, quando você tá bem, você passa a praticar isso, por quê? Quando você se pegar no momento que você está pensando demais, está muito ansioso, você consegue aplicar aquilo. Você consegue controlar melhor a situação. Isso vale para respiração, isso vale para meditação, isso vale também para atividades que extravasam o estresse. E é assim, ó, vamos lá. Aqui eu falei de duas para ter um controle maior. Para extravasar, às vezes um hobby, às vezes uma atividade física, que você tenha que gastar energia, que tem que gastar o teu físico. Por quê? Você não vai ter tempo para ficar muito na tua cabeça. Porque tem certas coisas que demandam um foco maior. E caso você não foque ali naquilo que você está fazendo fisicamente, você não consegue exercer a atividade. É diferente do trabalho. Às vezes você tem que estar concentrado e aí você acaba prejudicado. Quando você vai numa academia, por exemplo, ou vai fazer uma caminhada, por exemplo, é aquilo, você está fazendo. Então não importa, às vezes você está no piloto automático, mas você está fazendo. Entendeu? E a partir disso, as coisas vão se reorganizando. Tá certo? As coisas vão se reorganizando de forma gradativa. Judivan ainda falou que é estressado, tem ansiedade no 12, e aí junta com a gastrite nervosa, não sei o que fazer. E assim, novamente, aquilo que eu falei, sono pode afetar a ansiedade pode afetar sono. Da mesma forma, gastrite, problemas estomacais, né, problemas gastrointestinais, eles podem se retroalimentar. Então, poxa, você ter esses sintomas que te incomodam, que te causam dor, que te causam incômodo, eles podem piorar os seus sintomas de ansiedade. Da mesma forma que os seus sintomas de ansiedade podem piorar os seus problemas gastrointestinais. Por isso que é interessante a gente romper esse ciclo, botar um fim nele. Por qual parte é menos difícil? Não vou falar mais fácil, porque as coisas na vida não são fáceis. É fácil de resolver. Se fosse fácil, todo mundo fazia, pô.
fosse fácil, ninguém tinha ansiedade. Se fosse fácil, ninguém tinha insônia. Se fosse fácil, ninguém tinha gastrite. A grande questão é, por qual ponto eu posso começar hoje? Posso começar agora. É me alimentando melhor, é marcando uma consulta, entendeu? É dormindo no horário, desligando as luzes. É essa clareza que eu quero para você que está me escutando, me assistindo aí do outro lado. Qual é o ponto de melhoria? O mais simples, não preocupa com aquele monte de coisa. Porque você entende que quando eu estou fazendo uma live aqui, eu falo um monte de coisa. Eu falo de horário, eu falo de despertador, eu falo de tomar sol, eu falo de alimentação, eu falo de um monte de coisa. E isso eu entendo. Eu entendo, porque já tendo passado pelos sintomas, eu sei que isso pode causar mais ansiedade. Mas ó, presta atenção no que eu vou te dizer. Não tome isso como algo que você tem que fazer tudo que eu estou falando, tudo que eu estou. Não. Pega uma única coisa, presta atenção num único aprendizado, um único ensinamento. Então, poxa, o Fabrício falou sobre isso de tomar o sol pela manhã. Eu vou passar a aplicar. Só isso, mais nada. E quando você estiver fazendo isso com constância, percebendo os benefícios que aquilo traz na sua vida, encaixa mais uma coisinha, entendeu? Por quê? São as micro melhorias. É você empilhando várias coisas que te fazem bem, que trazem benefícios para a tua vida. E no longo prazo, quando você acumula coisas boas, o que a gente tem de resultado? Qualidade de vida. Uma vida boa. Entendeu? Uma vida na qual você nem perceba ansiedade. Ansiedade não seja um problema para você ter que ficar preocupado ou preocupada. Certo? Então, presta bastante atenção nisso que eu falei. Presta atenção com carinho mesmo. Tá? Boa noite, Miraci. Boa noite, Formato Gesso. Pois bem, não é fácil sair da ansiedade sem ajuda. Estava tomando um remédio para dormir, porém falei para mim mesmo que iria parar e iria voltar a dormir. Estou conseguindo com uma oração antes de dormir, ou seja, estou meditando. Estou conseguindo, porém estou sonhando muito e acordo uma vez para urinar. Volto para a cama e para o mesmo sono. Boa noite. Boa noite, Formato Gesso. E ó, vou falar uma coisa interessante aqui, tá? Eu não sei qual é a tua crença. Não sei se você tem religião, se você acredita em Deus, mas oração tem poder, tá bom? Você conseguir ter esse momento seu, uma conexão divina, digamos assim, e isso tem um poder imenso na tua vida, tá certo? E eu vou sair um pouco do lugar de médico aqui, falar como pessoa mesmo. Quando você consegue trazer algo maior, uma conexão, isso ajuda muito o seu emocional. É óbvio, lembra que eu falei anteriormente, nós também somos biologia, também somos corpo. Enquanto a gente está aqui nesse plano, nessa terra, tá misturado, entendeu? Mas por que não aproveitar os benefícios de todas as esferas? Se eu posso me alimentar melhor, se eu posso dormir melhor, se eu posso ter uma conexão, entende? Quando você consegue fazer com que essas coisas estejam em sinergia, em harmonia, em congruência, a vida passa, de repente, passa a fluir melhor, entendeu? Então presta atenção nisso, tá bom? Boa noite, Odete. Boa noite, auxiliadora. Vamos lá. Boa noite, Vanessa, Nairon, Israel. Boa noite a todos, pessoal. Vamos lá. Bastante comentário, bastante coisa. Como eu acabo tendo um tema por live, eu não consigo ler todos os comentários, mas eu vou lendo aqui o nome de todos vocês, tá? E depois da live eu vou ler todos os comentários, tá? Então, quem comentou aqui pode ficar tranquilo, que eu vou ler tudo e eu vou tirar tema daí. Então, eu sei que o pessoal ali falou de remédio, o pessoal falou de irritação, o pessoal falou de falta de ar. Então, eu pego esses temas, esses comentários de vocês e eu crio uma próxima live, eu crio um próximo vídeo, tá bom? Então, lembra de participar ao vivo para você ter a oportunidade de comentar, tá? Porque são os comentários de você que está aí do outro lado que são temas dos próximos conteúdos, tá certo? Então, por isso que é importante, beleza? Então, ó, gente, eu acho que ficou claro essa correlação entre sono e ansiedade e sono, e o quão a gente pode ter de benefícios. Benefícios quando a gente dorme melhor, quando a gente consegue ter essa melhor conexão entre as coisas, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham uma excelente noite de sono, ok? Que eu sei que muita gente vai terminar a live aqui e daqui a pouquinho vai dormir, tá? Até porque a gente às vezes está em fuso horário diferente, para mim geralmente é uma hora mais cedo. Quem não sabe, eu sou de Cuiabá, então horário de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, ou alguns estados do Nordeste são uma hora depois. Então aqui ainda são 9h30, né? Então boa noite a todos,
beleza? Se tiverem dúvidas, sugestões de temas, podem mandar aqui ou nos comentários ou no privado, que com certeza aí vai entrar para a lista, eu vou gravar novos conteúdos, tudo bem? E presta atenção que tem coisa boa vindo por aí, tá? Então acompanha as lives, principalmente ao vivo, todas as segundas e quartas-feiras. Para quem pergunta, Fabrício, que dia que tem live? Que dia que eu posso participar ao vivo? Segunda e quarta-feira, gente. Segunda e quarta. Então, se você quer participar ao vivo, é segunda e quarta na parte da noite, tá bom? E eu aviso nos stories do Facebook, do Instagram. Eu sei que tem um pessoal do YouTube também, mas se você não segue ou não curtiu a página do Facebook e do Instagram, clica em ativar notificações. Por quê, gente? Porque é importante para você ser avisado. Para você ser avisada. Porque às vezes eu começo a live e a rede social não avisa. Mas quando você ativa a notificação, ativa o sininho do YouTube, ativa a notificação do Instagram, ativa a notificação do Facebook, você vai ser avisado. E você vai clicar lá, vai pegar a live do começo, vai participar da live toda, vamos conversar aqui, beleza? Então, é isso. Fiquem com Deus, fiquem com saúde e até a próxima, pessoal.